A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Marido e mulher só conseguem ser fortes na medida em que um se apoia no outro e ambos se apoiam em Jesus. Vamos aprender com o Padre Léo. Pois a igreja hoje diz que nós temos que aprender as virtudes da Sagrada Família. Quem educa nossas crianças? Quais as músicas que as nossas crianças escutam? Quais as histórias que elas leem? Os nossos adolescentes hoje, por que estão tão rebeldes? Porque cria-se num clima onde não tem o respeito. E respeito é consequência de amor. Não é a ordem pela ordem. Gente, se a ordem, a firmeza da ordem resolvesse alguma coisa, a China seria a maior potência do mundo, a ditadura militar teria transformado a América Latina num oásis, Cuba seria uma ilha que tinha voo direto para tudo quanto é lugar do mundo, porque o mundo inteiro queria ir morar lá, e não o contrário. A verdadeira ordem, ela é fruto do amor. A verdadeira submissão, a imagem que o Padre Jonas usou hoje de manhã, é espetacular, plasticamente perfeita. Quando ele falava da Torre de Pisa, e dizia que o marido e a mulher só conseguem ser forte na medida em que um se apoiar no outro. Que coisa espetacular. Não é o encontro de duas fraquezas. Se tiver a coragem de ser como a Sagrada Família. Maria se apoia em José, José se apoia em Maria, e ambos se apoiam em Jesus. E olha que essa imagem é espetacular, porque eles estão levantando a mão de Jesus, para que Jesus cresça em idade, sabedoria e graça. Um se apoia no outro. José não toma a palavra dizendo: Maria, faz favor, quem vai falar isso sou eu, isso aqui é uma conversa de homem para homem. Não precisa. Quem sabe o que é não precisa dizer. Não precisa querer mostrar, ainda mais lá que está na frente dos doutores. Mulher, como é que você faz passar uma vergonha dessa lá na frente dos doutores, na frente daqueles homens lá? Eu que tinha que falar, você que ficasse quieta. Não precisa. Quem sabe que é fraco o suficiente para se apoiar no outro, descobre a força que vem dele. Ele está no meio de nós. E é isso que nós precisamos dizer em nossas casas. É Jesus que está nos convidando aqui: cresça. Deixa meu pai e minha mãe segurar a sua mão que você vai crescer. É lá no alto que está a nossa meta. É para lá que nós vamos. Então não tenha medo de se apoiar. Hoje em dia pregaram a libertação da mulher, o feminismo. A mulher tem que ser igual ao homem. Não, pelo amor de Deus, naquilo que o homem tem que não presta, nunca seja igual. Ser igual ao homem, então, queimaram o sutiã em praças públicas. Largaram de raspar o sovaco. Que agora nós que manda. Isso. Você é livre para fazer o que faz hoje? Para se estragar desse jeito? Não. Tenha coragem de ser submissa feito Maria. Mas saiba em quem você se apoia. Homens, tenha coragem de ser submissos feito José. Porque esse texto de São Paulo é espetacular. Mulheres, vocês têm que ser submissos aos maridos, viu? Mas os maridos têm que amar a esposa. Lá em Efésios ele completa: igual Cristo amou a igreja. Olha lá que jeito que ele ama.
Marido, morra pela sua mulher. Isso é amar. Não é desigualdade, não. E nós vamos retomar essa conversa no acampamento de casais. Vocês que são casados sabem do que eu estou falando. Esse amor de novela, esse amor de filme, esse amor do gosto, não. O verdadeiro amor é ter a coragem de morrer por causa do outro, é gastar-se pelo outro, é esvaziar-se pelo outro, como Cristo amou a sua igreja. As virtudes que nós precisamos aprender com a Sagrada Família. Nós precisamos cada dia mais buscar caminhos, trilhas. Quanto tempo vai levar? Maria e José levaram 3 dias. Quanto tempo você vai levar? Não tem importância. Se ama mesmo, talvez vai levar 10, 20, 30, 40, 50 anos. Mas é um amor que se renova. Eu acho força. Por quê? Porque Ele está no meio de nós. Eu não vou abandonar. Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Maria, Mãe Santa e Esposa exemplar, José, Pai zeloso, voltado a seu lar, Jesus, Filho amado, em missão de salvar, caminhos distintos num só caminhar. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Maria do sim e do amor, doação, José, operário a serviço do pão, Jesus ocupado com sua missão, 3 vidas distintas num só coração. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Se todas as mães em Maria se acharem e todos os pais em José se espelhar, se todos os filhos em Cristo se olhar, serão mais família quanto mais se amarem. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé.
Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito a seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, no capítulo 10º do Evangelho de São Mateus, Jesus começa o seu discurso de envio dos apóstolos. Nós vimos que Nosso Senhor escolheu os 12 para que estivessem com Ele, para enviá-los agora em missão. Este envio dos 12 é importante para o estilo de vida dos missionários cristãos e, sobretudo, daqueles que serão os sacerdotes, ou seja, os sucessores dos apóstolos. Em primeiro lugar, é interessante nós notarmos que Jesus não somente dá a missão, ele dá um estilo de vida. Por quê? Porque o estilo de vida é importante porque as pessoas que pregam o Evangelho têm que ter a sua vida transformada interiormente. Têm que ter verdadeiramente um encontro com Cristo, onde eles aprenderam, junto com Ele, a viver da providência divina. Veja, ele diz, não levar ouro, prata ou sacola. Essa realidade de confiar na providência divina significa algo de muito importante. A riqueza do apóstolo é a sua pobreza. Por quê? Porque a palavra apóstolo, apostelo, quer dizer embaixador. O embaixador é alguém que está no lugar de uma outra pessoa. Isso quer dizer o seguinte, o apóstolo, ele é uma pessoa símbolo. E o importante para o embaixador é ele se esvaziar de suas opiniões para ser a voz do seu emissário. Quando um rei envia um embaixador junto a uma outra corte, a um outro país, ele espera que esse embaixador transmita não suas opiniões próprias, mas as opiniões do rei. E que ele possa negociar com a autoridade do rei, sim, mas também com aquilo que são os interesses do próprio rei e não seus interesses próprios. Ora, quando Jesus pede que os seus apóstolos, portanto, os seus sacerdotes, os seus bispos, os seus missionários, tenham este desprendimento de não levar nem ouro nem prata, esta indicação, ela tem um sentido literal, sim, porque é claro, a pobreza, ela é uma bem-aventurança. É importante nós querermos ser desprendidos e pobres materialmente. Mas existe um significado ainda mais profundo. A riqueza do apóstolo é a sua pobreza. Ou seja, o fato de que ele não tem uma palavra própria. Ele está aí para transmitir a palavra de um outro. O fato de que o apóstolo
não tem um sacramento próprio. Ele está aí para celebrar o sacramento de um outro. É isto que Nosso Senhor espera dos seus apóstolos e é isto que nós deveríamos pedir a Deus que fossem os sucessores dos apóstolos. Por isso, quando nós abordarmos a nossa oração pelos sacerdotes, pelos bispos, por aqueles que são os pastores do povo de Deus, vamos nos lembrar desta ideia de embaixador de Cristo. O próprio São Paulo, na sua carta aos Coríntios, diz: eu vos exorto, como embaixador de Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus. Essa exortação de Paulo era importante, porque Paulo está dizendo aqui, veja, o que é o apóstolos, o que é o celiá em hebraico. É um homem que não está falando no próprio nome. E aqui está a grandeza, porque aqui está então o poder. No Evangelho de hoje, Jesus dá poder aos apóstolos para realizar milagres. Esses milagres podem ser interpretados fisicamente, como de fato foram. A cura dos enfermos, a ressurreição dos mortos, a purificação dos leprosos e também os endemoniados que são livres do poder do demônio. Mas pode ser interpretado também de uma forma espiritual. Os apóstolos continuam tendo esse poder ainda hoje, porque os enfermos são aqueles que têm uma tendência para o pecado. Os mortos são aqueles que pecaram. Os leprosos são aqueles que contaminam os outros com o seu pecado. E os possessos são aqueles mais graves que fizeram do pecado um estilo de vida. Quando o apóstolo é enviado espiritualmente para recuperar estas pessoas, seja nos sinais físicos, seja nos sinais místicos e espirituais que nos livram do pecado, nós vemos uma autoridade que não é dele, mas uma palavra que vem do alto. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fui chamado a ser discípulo do Senhor, seguir os seus passos aonde preciso for, levar o seu amor e a sua paz e dizer que Cristo vive e reina pelos séculos, amém. Fui chamado a ser discípulo do Senhor, seguir os seus passos aonde preciso for, levar o seu amor e a sua paz e dizer que Cristo vive e reina pelos séculos, amém. A paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, eu vos envio a vós. A paz
sim, ó Pai, te obedecerei. Eu digo sim, Jesus, te seguirei. E com teu Espírito anunciarei. Aonde mandares irei. A paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, eu vos envio a vós. A paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, eu vos envio a vós. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. A salvaguarda da paz. Evitar a guerra. Números 2315 a 2316. A acumulação de armas parece a muitos uma maneira paradoxal de dissuadir da guerra os eventuais adversários. Veem nisso o mais eficaz dos meios suscetíveis de garantir a paz entre as nações. Este procedimento de dissuasão impõe severas reservas morais. A corrida aos armamentos não garante a paz. Longe de eliminar as causas da guerra, corre o risco de agravá-las. O dispêndio de riquezas fabulosas na fabricação de armas, sempre novas, impede de socorrer as populações indigentes e entrava o desenvolvimento dos povos. O superarmamento multiplica as razões de conflitos e aumenta o risco de esses conflitos se multiplicarem. A produção e o comércio de armas afetam o bem comum das nações e da comunidade internacional. Por isso, as autoridades públicas têm o direito e o dever de regulamentá-los. A busca de interesses privados ou coletivos a curto prazo não pode legitimar empreendimentos que fomentem a violência e os conflitos entre as nações e que comprometam a ordem jurídica internacional. Estava ali, também chorou, despiu-se, caminhou também, também sentiu o frio e a dor dos seus irmãos, sentiu saudades dos seus. Também pediu ao Pai que terminasse todo mal. Eu vivo esperando a ferida curar e respiro pelos que já perderam o ar. Enquanto existir um lugar de paz, vou habitar. Por aqueles que partiram, eu ficarei. Pelos que resistiram, eu resistirei. E lutarei com
esperando a ferida curar. E respiro pelos que já perderam o ar. Enquanto existir um lugar de paz, vou habitar. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 10 de julho, nós celebramos Santa Felicidade e os seus 7 filhos mártires. Santa Felicidade, no século II, no tempo das perseguições aos cristãos, sob o imperador Marco Aurélio. Ela foi obrigada pelo prefeito de Roma a ofertar sacrifícios aos deuses falsos. Mas não aceitou. O mesmo aconteceu com os 7 filhos. Do mais velho ao mais novo, todos disseram sim à fé em Jesus Cristo. Os 7 filhos se chamavam Janeiro, Félix, Filipe, Silvano, Alexandre, Vidal e Marçal. Os 7 filhos permaneceram fiéis a Jesus Cristo. E eis que foram martirizados. Santa Felicidade teve sua cabeça cortada, e os 7 filhos, das mais formas diversas, também foram martirizados. Santa Felicidade é invocada por aquelas mulheres que desejam ter filhos, e também por aquelas mães que perderam os seus filhos. Santa Felicidade é exemplo de mãe que perseverou na fé e abriu as portas do paraíso para seus filhos também, porque ela transmitiu a fé aos filhos e eles tiveram a coragem de morrer por esta fé. Que nós também, em nossas famílias, saibamos transmitir a fé a todos e de maneira especial aos filhos. Que os padrinhos também saibam transmitir a fé a seus afilhados, porque este é o maior tesouro que nós podemos deixar para alguém. É o tesouro que nos abre as portas do céu. Hoje pedimos a intercessão desta mulher forte, Santa Felicidade, e dos seus 7 filhos. Rezemos com você e por você nas tuas intenções. Deus de misericórdia, aumentai em nós a fé que conservava, à custa do próprio sangue, Santa Felicidade, e que glorificou vossos mártires. Dai-lhes também ser santificados pela vivência da mesma fé, que por suas preces alcancemos, segundo a vontade de Deus, o que pedimos de coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Felicidade e os seus 7 filhos mártires, roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abro meu coração, deixo o Espírito Santo entrar, peço pra Ele mudar toda a minha situação. Como filho
meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Mesmo na dor, posso sentir a mão de Deus agindo aqui. Meu coração se rende a ti. Deus pode mover montanhas e mares, pode acender a luz no fim do túnel, fazer brotar a água da pedra, acelerar minhas esperas. Deus pode tudo, Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, Deus pode tudo, tudo, tudo. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. Na realização do desígnio divino, atua-se a livre colaboração da pessoa humana. Maria, crendo na palavra do Senhor, coopera para o cumprimento da maternidade anunciada. Os padres da Igreja sublinham com frequência este aspecto da concepção virginal de Jesus. Sobretudo, Santo Agostinho, comentando o Evangelho da Anunciação, afirma: o anjo anuncia, a Virgem escuta, crê e concebe. E ainda, Cristo é acreditado e concebido mediante a fé. Em primeiro lugar, verifica-se a vinda da fé ao coração da Virgem, e em seguida vem a fecundidade ao seio da mãe. O ato de fé de Maria recorda a fé de Abraão, que nos primórdios da antiga aliança acreditou em Deus, tornando-se assim arquétipo de uma prosperidade numerosa. No início da nova aliança, também Maria, com a sua fé, exerce uma influência decisiva no cumprimento do mistério da encarnação, início e compêndio de toda a missão redentora de Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos, para que continuemos caminhando com Jesus. Se a dor te toma por demais, se o mundo não te crê jamais, sabe pois que há alguém por ti, orando, intercedendo
assim, puro esplendor e amor de mãe, sacrário vivo de Deus Pai. Em ti, Maria, eu encontrei a vida que pra mim eu quis. Imaginei como seria o paraíso de Jesus, com paz e harmonia em nossos corações. Para sempre então seria eterno e em louvor aquele que um dia veio e nos salvou. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, que para sempre exultarei com cantos, terros de louvor, buscando a salvação. E nesta hora que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Se a dor te toma por demais, se o mundo não te crê jamais, sabe pois que há alguém por ti, orando, intercedendo assim, por esplendor e amor de mãe, sacrário vivo de Deus Pai. Em ti, Maria, eu encontrei a vida que pra mim eu quis. Imaginei como seria o paraíso de Jesus, com paz e harmonia em nossos corações. Para sempre então seria eterno e em louvor aquele que um dia veio e nos salvou. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, que para sempre exultarei com cantos, terros de louvor, buscando a salvação. E nesta hora que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, que para sempre exultarei com cantos, terros de louvor, buscando a salvação. E nesta hora que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu.